o Arnaldo, né? O Eduardo não quer falar, né? Aí eu mesmo, né? O Arnaldo, né? Como vocês estão vendo aí, né? Escritor, diretor, né? Da M. M é editora, né? Tá os livros ali. É bacharel em Direito. Eu sei que o Arnaldo faz um trabalho maravilhoso lá em Capivari, né? De assistência, né? É muito ligado ao problema de dependência química, né? Então, tem uma bagagem incrível para passar para a gente aí, suas experiências, né? E a gente tem a maior alegria de estar recebendo nossa gratidão por ter vindo, Arnaldo. Receba aí essas vibrações de carinho, esse abraço mental, e mais que mental, sentimental e emocional de todos nós, te envolvendo. E já que estamos aqui, vamos mentalizando o nosso Mestre Jesus. E mais do que criar uma imagem mental, vamos senti-lo. Jesus é amor. E a gente sente Jesus quando a gente confraterniza, quando a gente está junto, quando a gente acolhe uns aos outros, com fraternidade, com amorosidade. Aí Jesus está. A gente diz assim, né? Ele disse, quando 2 ou mais se unirem em meu nome, eu aí estarei. Mas não basta só pensar, pedir e pedir. Mais do que pedir, é doar. A gente aprende com Jesus, como acabamos de ler, que Ele trabalha o tempo todo, que Ele se doa o tempo todo. E se queremos estar com Ele, juntinho dEle, sentir a presença dEle, vamos abrindo nosso coração e doando o que temos de melhor para quem está ao nosso lado, à nossa frente, atrás da gente, enfim, ao ambiente. Vibrações de paz, de harmonia, de muita alegria, de gratidão a Deus pela vida. É a maior bênção que a gente pode pedir a Deus. É sermos gratos por Ele nos ter criado, nos ter dado a vida. O resto vem depois, por acréscimo. Então, nesse momento, a gente agradece a Jesus, a equipe espiritual, sentindo a presença deles, nos envolvendo aqui, e nós próprios envolvendo uns aos outros, nesse abraço mental, fraterno, de energias, nos acolhendo, nos confraternizando e nos unindo para ouvirmos, né, a palestra. E será que é o meu? Não, não é. Ainda bem. E assim a gente vai chamando Arnaldo, né? Agradecendo a sua presença, Arnaldo. Seja bem-vindo aqui entre nós, na casa de Joana de Ângeles, né? Caríssimos amigos de Ideal Espírita, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos conforte nesta tarde, nesse nosso novo encontro espiritual. É uma oportunidade muito importante para nós, né, de refletirmos um pouco sobre as lições do Cristo, agora à luz da terceira revelação, que é o Espiritismo. Eu trouxe esse tema, que é baseado numa mensagem do Emmanuel, mas também é baseado no Livro dos Espíritos, e que nos fala em vencermos a nós mesmos, né? Vencermos as aflições que nós produzimos de alguma forma
na longa caminhada da nossa existência. Nós não somos de agora, nós já trilhamos muitos caminhos e hoje o Senhor nos abençoa nessa escola bendita que é ser espírita, porque ela nos traz revelações confortadoras, consoladoras para todos nós. Então, nós vamos falar a respeito do Allan Kardec, a respeito do Leon Tolstói, uma história que ele conta, né? E do Emmanuel sobre a questão de examinar a própria aflição. Silvana do Bock é uma poetisa e ela escreveu deve ser um trecho da poesia dela, eu procurei para ver se eu encontrava completo, mas não encontrei, só encontrei essa parte. Pense sempre que hoje é só o começo de tudo. Olha que maravilha, porque cada dia é um novo amanhecer, é uma nova experiência, né? O ontem ficou, hoje é o melhor dia da nossa existência. O amanhã não chegou, quando chegar será amanhã. Que se houver algo errado, ainda está em tempo de ser mudado. Olha, porque quem é que não erra, né? Então, se houver algo, nós temos possibilidade de nos corrigirmos ainda, seja agora, seja amanhã, seja na vida espiritual. E que o resto de nossas vidas, de certa forma, ainda estão em nossas mãos. Isso é muito importante porque a gente não pode transferir a nossa felicidade, a nossa paz para os outros, né? Para os filhos, para os amigos, para os participantes do centro espírita, para o cônjuge. Não, a felicidade é uma conquista nossa. Nós devemos conviver bem com todos eles, mas aprender a fazer o desligamento emocional e fazer também o desligamento espiritual. Nós não temos controle sobre a vida alheia. Cada um vai fazer as suas escolhas. O que nós temos que fazer? Aprender a respeitar essas escolhas, que são naturais, né? Por quê? Porque Deus nos criou simples e ignorantes, e através das reencarnações nós vamos nos aperfeiçoando. Nosso DNA é divino, né? Nós somos uma centelha divina, né? Somos seres perfectíveis. A definição no Livro dos Espíritos, ele não define como o espírito, como sendo uma forma humana, não. Fala que é uma centelha, né? Uma luz. Tanto é que você vai ver em algumas obras, né, do André Luiz, que espíritos que já habitam esferas de graus superiores, né, de terceiro, de quarto, para eles se manifestarem no plano espiritual, eles precisam de médios para se materializar entre eles. E, a princípio, eles se manifestam como se fosse uma luz, para depois ir tomando uma forma humana que nós conhecemos, né? Então, imagine um pouquinho o sacrifício que não foi do nosso Mestre Jesus para estar aqui entre nós, né? Jesus diz que somos deuses, baseado no Velho Testamento. Quer dizer, somos filhos de Deus, irmão de Jesus, de Maria, de Pedro, de Maria Madalena. Somos a humanidade que habita o planeta Terra e o universo. Mas somos herdeiros do universo, somos filhos de Deus. Olha que importância para todos nós. Nós não somos qualquer coisa, nós somos filhos de Deus, né? Herdeiros de tudo isso. Elimina a própria aflição. Em uma reunião pública, em
fevereiro de 1959, eu nasci em 52, eu estava com 7 anos naquela ocasião, né? O Allan Kardec havia publicado o Livro dos Espíritos, que saiu em 1957, e, portanto, 102 anos antes, o Livro dos Espíritos. E Allan Kardec abordava essa questão no Livro dos Espíritos, na questão 908 e 909. E o Emmanuel vai estudar essas duas questões numa das reuniões onde eles faziam, com Chico, outros membros, um estudo. E aí, no final, ele psicografava uma mensagem, né? Fazendo uma definição daquele estudo que foi apresentado. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Meu filho, ele é tradutor do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele já trabalhou em várias editoras, né, grandes, e hoje ele está trabalhando na editora da Unicamp, fazendo tradução. Ele está, tradução não, fazendo revisão. Então ele está, na hora do almoço, ele foi levar o cachorro. Ele tem um cachorro, então ele gosta de levar no fim de semana, porque é a chácara onde funciona a editora, e tem espaço. E na casa dele é uma garagem. Então ele estava comentando que ele está com um livro lá de 600 páginas. E que é de 5 escravocratas que viveram em Campinas. É uma história desses escravocratas lá. Cada um deles tinha 100 escravos. Olha que coisa, né? Olha que responsabilidade escravizar as pessoas. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo, que é útil quando é domado, mas perigoso quando domina. Reconhecei, portanto, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-lo e que resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outrem. As paixões são alavancas que multiplicam as forças do homem e o ajudam a realizar os desígnios da providência. Mas se ao invés de dirigi-los, o homem deixa-se dirigir por elas, ele cai nos excessos, e a mesma força que em suas mãos podia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. O Leon Denis também fala sobre isso, né? Que o nosso corpo é um cavalo, é um instrumento para a nossa evolução, mas que nós temos que controlar as rédeas, dominá-lo, né? Então o cavaleiro sábio controla o animal, educa ele para chegar onde ele quer chegar, usar dos recursos dele, né? Então eu usava muito isso na clínica, porque a gente vê as pessoas que começaram a usar esporadicamente e depois se enveredaram por uma dependência que é difícil, né, de superar. Um dia desses mesmo, eu estava em frente a uma escola, quando eu cheguei ali na rodoviária, tinha um grupo de meninos, né, fumando maconha. Eu não tenho nada com isso, né, mas fui tentar, como um pai, aconselhar eles. Ah, que nada, não quero nem saber. Imagine só. Nós estamos aí, falando, é o caminho. Eu conheço muitos que disseram, não, eu não vou ficar dependente. Não, eu não vou usar maconha, eu não vou usar cocaína, eu não vou usar crack. Agora. Mas se continuar, você vai, né? Então, é difícil. Qual que é a atitude, né? É desagradável. Mas avisar o conselho tutelar para que eles fiscalizem mais lá, porque adolescente com 14, 15 anos na porta da escola, né, na rodoviária usando droga, é um caminho mesmo, né? Mas é responsabilidade também dos pais. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural.
Portanto, o princípio das paixões não é o mal, uma vez que se baseia numa das condições providenciais de nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso torna-se o mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. E a gente sabe, né, que todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal indica a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, até no nosso dia a dia, no controle alimentar, é importante a gente ter consciência disso, né? Porque o corpo é um instrumento. E às vezes, não, mas eu faço isso porque eu gosto. E aí que surge a questão, né? Allan Kardec, não satisfeito, faz uma nova pergunta aos espíritos, né? Ao espírito de verdade. O homem sempre poderia vencer as más tendências através de seus esforços? E isso aí é que eu vejo muitas pessoas dizer, não, eu não consigo, eu não posso. Numa clínica de 50 pacientes, 40, 60, cada 6 meses de tratamento, a gente consegue 3, 4, deixa o cigarro, os outros. E eles sempre justificam, né? Dizendo que, meu avô está com quase 80 anos, fumou a vida inteira, não tem problema. Minha sobrinha, com 20 e poucos anos, teve uma doença grave lá e faleceu. E eu digo sempre, olha, ele não teve consequências ainda. Se ele continuar no uso, ele pode ter consequências ainda nos últimos dias, poderá ter consequência na vida espiritual e, por certo, terá na próxima existência. Por quê? Ele está intoxicando o seu corpo espiritual, não é o corpo físico. E a dependência ele leva na mente. E a gente sabe que os espíritos, deixando o corpo físico, continuando com o vício, ele vai procurar alguém que tenha as dependências para ele colar naquela pessoa, né? Então, Allan Kardec pergunta se o homem sempre poderia vencer as más tendências através de seus esforços. E parece que os espíritos, né, que responderam, que era um espírito que tinha uma sabedoria, um desprendimento muito grande, que diz que o espírito de verdade seria o espírito de João Batista, o precursor de Jesus, que Jesus promete, ele já veio, era Elias, mas ele voltará. Então, quando veio o Consolador, é ele que seria o espírito de verdade, que estaria orientando Allan Kardec. Ele tinha uma vida sóbria, né? Vestia de pelo de camelo, né? Roupa simples, a alimentação dele também frugal, comia gafanhotos, mas não gafanhotos, acredito que seja esse inseto, né? Deve ser alguma fruta, alguma coisa que tivesse na tradução esse nome de gafanhotos, mas alguma coisa, uma castanha, alguma coisa assim, né? Sim, e às vezes com pouquíssimo esforço, o que lhe falta é a vontade. Então, e há tão poucos entre vós que se esforçam. Por quê? Se a gente se esforçar, você já tem a sua vontade. E aliada a ela, você vai ter dos bons espíritos, do seu anjo da guarda, dos espíritos protetores, dos espíritos familiares, porque nós temos uma corrente de almas torcendo pelo nosso progresso, né? Pelo nosso bem-estar. Examina a própria aflição, diz Emmanuel nessa mensagem. Examina a própria aflição para que não se converta
Eu esqueci de perguntar aqui, onde que é a luzinha aqui? O de cima? Ah, está aqui. Examina a própria profissão para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Então a pessoa tem e ela quer ter mais, né? E no guarda-chuva do egoísmo vem uma série de desgraças, né? A arrogância, os interesses materiais, a intolerância, o orgulho. Então o egoísmo foi uma das chagas que Jesus combateu, né? E o que ele contrapõe ao egoísmo? O amor, que segundo os espíritos é a caridade. Fora da caridade não há salvação, né? Então, Leon Tolstói diz: há quem passe pela floresta e só veja lenha para a fogueira. É atribuído a Leon Tolstói e reflete uma visão utilitarista e superficial da natureza, onde ela é vista apenas como um recurso a ser explorado. E assim depende do número das pessoas que vejam uma árvore, né? Para um especialista em botânica, vendo uma árvore, ele vai classificar de acordo com a espécie. Um carpinteiro, ele vai pensar em transformar em um móvel, né? Uma carpintaria, fazer alguma coisa com aquilo. Um lenhador mesmo, né? Que produz carvão, vai pensar quantos sacos de carvão ele vai produzir. Um marceneiro transformar em móveis, ou carpinteiro em uma cobertura. Um primitivo habitante, aqui, né, um indígena, é mais uma árvore na natureza. Já para o homem espiritualizado, é a manifestação da inteligência divina na obra da sua criação. Às vezes nós confundimos Deus com a natureza. Deus não é a natureza. O Dr. Francisco Cajazeiras, em um dos livros que nós publicamos, né, ele fala muito bem a respeito disso. Assim como o quadro, né, pintado por um artista, não é o artista, é uma obra dele. A natureza também é uma obra de Deus. As cerejas e o mujique. O mujique era um aldeão, alguém simples que trabalhava lá na Rússia. Então, ele comprou na feira 6 belas cerejas para repartir com sua mulher e 4 filhos. De volta a casa, entregou a cada um dos rapazes uma cereja, dizendo: quero ver qual de vós saberá melhor utilizá-la. No dia seguinte, chamou o filho mais velho e perguntou: vamos ver, Ivan, que fizeste com a tua cereja? Comia, pai, e estava excelente. Mas guardei o caroço para plantá-la no horto. Quando chegar o tempo, daqui a 2 anos, haveremos de ter cereja. Muito bem, meu filho, aprovou o mujique. Vejo que és previdência e isso me agrada em extremo. Porque o futuro estará assegurado e terás tranquilidade em seus últimos anos de vida, né? Ele se deliciou com a fruta, se alimentou e guardou o caroço para plantar. Em seguida chamou o segundo filho, o jovem Vanca. Pai, disse ele, eu comi a cereja que me deste e a metade da que deste a mamãe. Como os caroços para nada nos serviam, atirei-os ao lixo. O mujique franziu a testa e disse: não procedeste bem, meu filho. Se tivesse seguido o exemplo de teu irmão, seriam 2 as cerejeiras plantadas no nosso horto.
e maior colheita obteríamos quando frutificasse. És imprevidente e guloso, pois ainda ficasse com a metade da fruta que pertencia à sua mãe. Corrige-te desses 2 defeitos que não podem conduzi-lo a bom caminho. Você vê que cada ser é uma individualidade, né? Filhos do mesmo casal, com pensamentos, com ideias diferentes. E aí que a gente vê a questão do egoísmo, né? Do interesse de cada um. Sérgio, o 3º filho, não esperou que seu pai lhe fizesse a pergunta e adiantou dizendo: pai, recolhi os caroços que Vanca tirou fora, quebrei-os e comi o que havia dentro deles. Quanto à cereja, vendi a Teodoro Ivanovic, que me deu por ela tantos copeques que amanhã poderei comprar na feira uma dúzia daquelas frutas. Comerei 2 e venderei as outras 10. E assim, pouco a pouco, irei aumentando o meu capital. Bom investidor, né? Já estava pensando em levar vantagem, né? E adiantar, e explorar o próximo. Teu modo de proceder... desculpe. Teu modo de proceder não me agrada, disse o Mujique com tristeza. Porque vejo que é egoísta e avarento. Nunca te faltará o que comer. Mas ai do infeliz que bata a tua porta em busca de um pedaço de pão. Não é bom atirar fora as coisas e não pensar no futuro como fez Vanca. Mas pior ainda é pensar apenas em si próprio e vender ao próximo pelo tipo do valor o que não nos custou absolutamente nada. Tem cuidado e luta contra essas 2 funestas tendências que esgotarão o teu coração. Olha que sabedoria do Tolstói, né? E tu, meu filho, acrescentou o Mujique, dirigindo-se ao caçula, que fizeste com tua cereja? Sacha adiantou-se confuso, baixando a cabeça e respondeu: pai, Nikita, o filho de nossa pobre vizinha, está muito doente, e para aplacar a sede que a febre lhe causa, eu dei-lhe a cereja a comer. Se fiz mal, meu pai, perdoa-me. Perdoar-te? Exclamou o Mujique com os olhos úmidos. Venha a meus braços, meu filho, foste tu dos 4 o que melhor utilizou o meu presente, porque a caridade é a mais linda virtude da terra, a única que consola e alegra o coração. Então, é uma lição comparando na questão do egoísmo com a caridade, né? Que Jesus veio nos ensinar a combater o egoísmo e o orgulho, com a caridade e com a humildade. E o menino demonstra muita humildade, né? E o interesse, o amor em ajudar o seu vizinho. A reencarnação já era pregada há muitos séculos, né? Muito mais do que essa data que está ali de Platão. Mas veja só essa lição que é registrada, né? O corpo é túmulo que arrastamos conosco, como o caracol arrasta a concha que o envolve. A ele nos unimos fatalmente em punição de algum delito. Ação e reação, mas é a lei do progresso. Nem sempre é punição. O objetivo é sempre evoluir. E às vezes as pessoas entendem mal o espiritismo, acham que a reencarnação é um castigo. De forma nenhuma, né? É uma bênção de Deus que não condena ninguém, né? Sempre tem uma porta aberta para o progresso, para a evolução. O corpo é a casa de educação e correção. A alma é mais velha do que o corpo. As almas renascem incessantemente do Hades para tornarem a vida atual. Platão, 428 anos antes de Cristo. E Allan Kardec vem repetir, né? A alma é anterior. Antes da sua união com o corpo, tinha sua individualidade e a consciência de si mesmo. Então, por isso
que eu falei para vocês, né, que a nossa felicidade não vai depender dos outros, vai depender de nós mesmos. Nós temos que nos esforçarmos para estarmos com a consciência tranquila e fazer o melhor que nós podemos com a mensagem da Joana de Ângeles, né, que estava assinalada aqui, da gente fazer aquilo que a gente espera receber. E Jesus manda que a gente faça, que é a regra áurea, né? Encontro outros sábios, em várias ocasiões vieram, não faça aquilo que não deseja que faça para vós. Jesus manda, façais, né, aos outros tudo aquilo que deseja vos faço. Ele recomenda de forma positiva que a gente pratique, né? Reencarnação e os amigos e os inimigos que voltam e que ficam. Essa é uma notícia boa, mas também é uma notícia desagradável. Por quê? Como nós já tivemos muitas existências, nós cativamos muita gente, né? Mas desarmonizamos com muito. Então, quando da reencarnação, uma parte dos amigos reencarnam conosco. Outra parte dos amigos ficam na vida espiritual que vão nos ajudar. Mas a outra banda, a dos inimigos, uma parte reencarna conosco, a outra não. E a gente tem contas a pagar com ele. Vocês estão no centro espírita, vocês já praticaram, de certa forma, do trabalho mediúnico, e vocês vão ver quantos espíritos que estão presos ainda, né? Porque guardam mágoa, ressentimento, revolta, querem se vingar, né? E através do diálogo, que é como se fosse um SUS espiritual o centro. Tem o SUS aqui, né? Que é uma bênção para nós. Tem países que não têm esse recurso da medicina que a gente encontra aqui para as pessoas que não têm plano. E hoje o atendimento do SUS também está muito bom, né? Meu filho mesmo, esse, que não tem plano de saúde, que é professor, que é tradutor, precisou fazer uma cirurgia de hérnia lá no Hospital Regional do SUS. E ficou encantado com o tratamento que ele recebeu, com o ambiente, com os médicos, com os enfermeiros, né? Então, como tem aqui materialmente o SUS que atende a gente diante das necessidades físicas, emocionais, das enfermidades, né, do corpo, tem também o SUS espiritual, que é os trabalhos que o Centro Espírita faz. Por quê? As outras igrejas fecharam essa porta, engessaram a mediunidade. Não tem mais diálogo, né? Os evangélicos, alguns acham que todos são demônios. A Igreja Católica trata como se fosse o diabo, né? Então não tem essa possibilidade de dialogar com os nossos irmãos. A aflição do vício chama-se delinquência. Ontem, uma família me procurou desesperada para internar um filho. Falei, tudo bem, eu ajudo, mas a família tem que levar. Não, mas nós não temos nem carro para levar. Falei, a mãe dele está aí? A mãe dele foi levar uma outra sobrinha na Santa Casa. Falei, mas não tem um pai? Tem. E ele? Ah, ele está usado. Então não entra na clínica usado, tem que levar sem estar usado, né? Tem algumas regras até para ajudar a pessoa. Mas veja só como que é o vício. Hoje se expandiu. Antigamente a gente via propaganda da bebida, né? De carro, de banco. A Beth dominou a propaganda na televisão. Estão ganhando rios de dinheiro e viciando um monte de gente. Eu já tive vários casos, né? Lá em Capivari, de pessoas que ficaram viciados, dependentes do jogo, que se envolveram com agiotas, né?
perdendo o negócio, endividando a família, né? Por causa da Beth. Então, esse aqui é um caso recente, dia 25 de julho agora, lá em Belo Horizonte. O rapaz, de 32 anos, funcionário público, né? Viciado no jogo, endividado, com dívida com a agiota, dívida no banco, discutiu com a mãe, enforcou a mãe e mascarou, né? Como se alguém tivesse matado a mãe. Fez uma coisa bárbara mesmo assim. Você fala, mas como que pode, né? Uma coisa dessa. Nesse estado de delinquência, de perturbação. Então você vê, alguns espíritos voltam e o inimigo está na própria casa. Então eu recomendo para as pessoas, falar, não brigue com o seu filho. Se ele chegar alterado na sua casa, deixa para conversar com ele amanhã. Se você quer fazer internação, você chama o resgate, programa, vem e leva. Não fale para ele que você vai levá-lo contra a vontade, que pode surgir morte. Já surgiu, vários casos que a gente conhece, né? Dessa experiência. Esse aqui é um caso recente também, lá em Araraquara, uma família com bastante recursos, né? O jornal noticia que a família da jovem Duda Borelli, de 20 anos, doou os órgãos. O marido de 26 anos, bêbado, dirigia em alta velocidade, bateu e o carro partiu ao meio. O marido dela chegou a ser preso, né? Mas foi solto em audiência de custódia. Mas veja o martírio que vai levar, porque a pessoa acha que pode beber e pode dirigir, né? Há um processo que estão enrolando ainda, porque além do bafômetro, terá um outro medidor, né, das pessoas que usam outras drogas, que vão ser impedidos também de dirigir. Mas é uma educação, é uma conscientização. E aqui no Centro Espírita, a gente também pode fazer essa orientação. Existem os grupos de apoio, né? O AA, o NA, que é os narcóticos, os neuróticos. Para a família, tem o Alanon, tem o Naranon. Então é importante ter essas orientações para ajudar as famílias para se libertar. Porque você vê, casou, né? Adorava o rapaz, mas o inimigo dela estava no volante e estava na bebida. Jovem, com um futuro pela frente, acabou assim. A aflição do ciúme chama-se desespero. A mulher de Joaquim está no livro Libertação, André Luiz. É o primeiro caso que conta o ódio se transformando, né? De tal forma que a pessoa perde a forma espiritual, o perispírito. Toma como se fosse uma forma, né, de uma bola, de um ovo. Mas não deixa de se vincular às pessoas que ela detesta, né? Na obra Nosso Lar, André Luiz participa do socorro de um grupo, né, que os caravaneiros estão trazendo das zonas inferiores, e ele conversa com uma senhora que era dona de escravo, né, que agradece porque agora estava saindo daquele ambiente onde os demônios negros, né, atormentavam ela. Quer dizer, os escravos que ela castigou, perseguiu, no além foram persegui-la. Então ela tinha eles como demônios. E quando o André Luiz tenta conversar com ela, que são nossos irmãos, que é filho de Deus, de jeito nenhum. Porque até o sacerdote tinha escravos na sua paróquia. Então, né, como ensinar sem exemplo? E é uma questão que nós já passamos a nossa dívida karma, porque hoje nós estamos aqui, mas um véu encobre o nosso passado. O que será que nós não fizemos? Eu estava
fazendo o evangelho, toda quarta-feira, eu, minha esposa e minha cunhada que vai no centro, ela vem mais cedo, vai em casa participar do evangelho no lar. Meus filhos já estão todos casados, né? Então vem de vez em quando. Mas para participar do evangelho é difícil vir. Então, quando eu fui fazer a prece final, eu agradeci a Deus, né? Agradeci a Jesus. Eu estou com 73 anos, minha cunhada está com 72 e minha esposa está com 67. Dizendo, ó Senhor, nós já estamos muito perto da outra margem, né? De chegar para a vida espiritual, porque a gente não tem mais muito tempo aqui. E nós queremos agradecer por tudo que nos ofertaste, pelas bênçãos da vida, pela saúde ainda física, saúde mental, pela oportunidade de trabalho, de conseguir nos manter, porque às vezes a gente não lembra de ter gratidão por tantas bênçãos, né, que a gente recebe. E então esse caso aqui, o André relata, né, que eles foram para conversar com quem? Com um sacerdote que chegou a ser Papa, Gregório, a pedido da mãe dele na vida espiritual, que sentia que depois de muitos séculos ele estava dando algum sinal que ele poderia ser socorrido. Passa por uma cidade terrível, as pessoas em sofrimento ali, né? E ele vê esse caso dessa mulher caída lá e chama atenção essas, como se fossem pragas, né? 3 seres espirituais que foram subjugados por ela na última encarnação dela. Então, o Gúbio ajuda ele, né? E ele pode ouvir o pensamento desses espíritos. Vingança, vingança, não descansarei até o final, esta mulher infame me pagará. Repeti a experiência com os outros 2 e os resultados foram idênticos. As exclamações, assassina, assassina, transbordava de cada um. Após afagar a doente com fraternal carinho, analisando atencioso, o instrutor dirigiu-nos a palavra esclarecida. Joaquim será naturalmente o companheiro que a precedeu nas lides da reencarnação. Certo, já regressou à terra mais densa a fim de preparar o lugar. A pobrezinha está aí esperando o ensejo de retorno à luta benéfica. Vejo-lhe o drama cruel. Foi tirânica senhora de escravos no século que findou. Percebo-lhe as recordações da fazenda próspera e feliz nos arquivos mentais. Foi jovem e bela, mas desposou consoante o programa de provas salvadoras, um cavaleiro de idade madura que a seu turno já assumira compromissos sentimentais com humilde filha do cativeiro. Então aquele que passou a ser o marido dela antes de conhecer ela, conheceu uma jovem muito escultural, bonita, escrava, e teve relação com ela e teve 2 filhos lá na propriedade. E depois que ela casou, ficou sabendo e ela perseguiu. Mandou vender a mulher, castigar os 2. E eles, depois de morte, foram buscá-la, né? Já atormentaram 10 anos, no livro conta essa passagem, né? E ela vai reencarnar, vai ter dificuldades mentais, né? Como se fosse esquizofrenia. Mas que depois que ela acolher os 3, a mãe e os 2 filhos no colo, as coisas vão melhorar para ela, né? Agora, sempre aquele choque também. Por quê? Allan Kardec fala sobre isso. Quando há uma afinidade, quando os espíritos se amam interesse, os fluidos tudo convergem para aquilo. Quando há ressentimento, mágoa, sempre tem umas dificuldades, né? Então a pessoa não querer ter filho, ao caso, no livro Missionários da Luz, do Segismundo, que ele trabalhou, conquistou méritos, simpatizantes no mundo espiritual, mas aquele que foi traído, só a aproximação dele já tinha uma rejeição, que até os hormônios dele
bloqueavam a fecundação. Veja o potencial da mente, né? A aflição da sovinice chama-se miséria. Cornélio Pires nos propõe um exemplo de funcionamento da lei de ação e reação diante da sovinice. A página recebida pelo médico Chico Xavier intitula-se Desengano. O avarento Juquinha Vigilato tinha nota e mais nota mala cheia e morava num rancho de correia, quase à beira do rio Carrapato. Rancho de correia é rancho feito de palha, de madeira, né? Se um mendigo pedisse um pão no prato, respondia: meu filho, a vida é feia. Se eu tivesse um tostão para candeia é pão, né? Não passava uma noite aqui no mato. Mas ele tinha muito, tinha mala cheia. Veio um ano chuvoso, de repente, desceu madrugada enorme enchente, chuvarada de tempo carrancudo. Próprio do estilo, né? Do Cornélio Pires, que é aqui vizinho nosso, da cidade de Tietê. Juquinha trepou logo num salgueiro, que é um coqueiro alto, né? Mas enquanto gritava: ai meu dinheiro, a enchente levou nota, mala e tudo. Os corações unidos, diz o Emmanuel, né? Ao sumo bem, contudo, sabe que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmo os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos seus sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Então, essa mensagem aqui completa, vocês podem ler, até está disponível na internet, do Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. Examinai as próprias aflições. Os corações unidos ao sumo bem. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Então, mesmo diante das lutas, ninguém está desamparado, né? A reencarnação da mãe de André Luiz. Eu passei um outro texto que eu fiz para ela hoje, né? A reencarnação da mãe de André Luiz, ela escolheu reencarnar novamente ao lado do esposo, que se perdera nos excessos e traições do mundo, habitando por longo tempo regiões inferiores do além. Ao lado dele, 2 mulheres com quem partilhar infidelidades e sombras. E o mais surpreendente, essas 2 mulheres, outrora amantes, seriam agora suas filhas na nova existência. Então a gente vê a grandeza da mãe do André Luiz. Quando o André Luiz recebe a notícia, vai: mãe, você vai sacrificar? Mas como não sacrificar por quem a gente ama, né? E ela vinha intercedendo pelo marido há muito tempo, mas não conseguia acesso à mente dele. E as mulheres que estavam junto com ele não desligavam dele também. Então, o André Luiz, depois de sofrer 9 anos, ele foi para o Nosso Lar, tornou-se grande escritor, que ele já tinha os méritos, estava apenas equivocado. E normalmente os espíritos passam por um processo antes de reencarnar. Mas o pai dele não. A mãe iria reencarnar, o pai também, e os espíritos viriam logo em seguida como filhos dele, né? Então, a dificuldade que esse pai vai ter com as filhas, o ciúme que ele vai ter, porque ele gostava mais das amantes do que da mulher. Ele preferiu ficar com as amantes do que com a mulher. E olha a abnegação. A gente vendo a história no Nosso Lar, a gente já vê a elevação que era a mãe do André Luiz. Tanto é que ela habita, né, no mundo espiritual, no livro Cartas de uma Morta, e nós publicamos também um livro do Gesiel Andrade, A Vida nas Colônias Espirituais, onde ele ensina de uma forma bem simples
essas esferas espirituais, né? Primeira, segunda, terceira, tal. Então a mãe do André Luiz habita uma esfera bem acima da dele, que ele não conseguia ter contato com ele, né? Ele estava na primeira ou na segunda esfera, que seria nosso lar, né? E a mãe dele estava acima. Silvinho Lessa, desencarnado em 1936, aos 11 anos, vítima de um desastre e a história do Bezerra. Em 1940, Chico Xavier foi numa cidade do Rio de Janeiro, de Campos, cidade de Campos. E no segundo dia que estava lá, ele recebeu uma mensagem desse garoto, né, que ele desencarnou em 36. Chico foi lá em 1940, quando ele estava com 30 anos. Fazia 4 anos que o menino tinha desencarnado. E a família não tinha nenhuma mensagem da espiritualidade. E aí, esse espírito, né, se comunica com os pais através do Chico, trazendo uma mensagem consoladora, né? E interessante que ele conta, né, que ele foi socorrido pelos parentes na vida espiritual, que já havia trazido ele ao grupo, né, da escola Jesus, né, que havia em Campos, que o Clóvis Tavares está no livro 30 anos com Chico Xavier, do Clóvis Tavares, edição da IDE. E ele relata, né, essa experiência de vir e diz que ele sofreu muito, principalmente na sua recuperação na vida espiritual, pelo acidente que ele sofreu, né? Afetou, de certa forma, o corpo espiritual dele. E que ele, vindo no lar onde o Clóvis fazia palestra, era um professor, advogado, ele ouviu essa história do bezerro. E isso confortou muito ele, porque ele entendeu que no caso dele também, Jesus usou ele como se fosse, né, um bezerro para levá-lo à vida espiritual, para que o pai e a mãe se integrassem, né, em favor das criancinhas, em favor do próximo, em favor do espiritismo, né, em favor de ajudar o semelhante. E aí ele conta essa história, que o Chico Xavier não sabia, né? Eles nem sabiam que o pai, o Lessa, acho que é Mário Lessa, estava no grupo lá no dia que recebeu a comunicação, que era um pecuarista, né, um agricultor, que ele levava o animal para pastorear do outro lado do sítio, mas tinha um ribeirão que passava. Então o animal tinha que passar pela água para ir para o outro lado. E ele tentava levar o bezerro e a mãe, e não ia de jeito nenhum. Aí então o agricultor pegou o animal no colo e atravessou e levou. E aí o bezerro berrando do outro lado, a mãe também atravessou. Então ele diz, né, o lucro que ele teve com Jesus, né, como se fosse o bezerro levando ele para a vida espiritual, que os pais se ingressaram, né, nessa atividade de socorrer as outras crianças como ele também. Então, né, uma mensagem muito consoladora, muito bonita a história do bezerro. Ivan Facaíbe, ele desencarnou, ele estava preparando para ir para a cidade, prometeu que ia ajudar o pai, e teve um derrame cerebral, né? E foi morte instantânea. 2 meses depois da desencarnação, levaram o casal lá para Uberaba. Você vê que dependendo do espírito não demanda tanto tempo, né? Para alguns é mais rápido, para outros demora mais. E ele enviou a mensagem para a família, e o que ele conta nessa mensagem? Que ele foi socorrido pelo avô Abraão, bisavô paterno, desencarnado em 1916, na Síria, 70 anos antes. Ele desencarnou em 1986. A família nem lembrava desse avô que faleceu lá na Síria. E eles moram aqui em São Paulo. E quem que veio socorrer? Você vê então a ligação, né,
dos espíritos protetores e familiares que vêm socorrer. Nessa mesma mensagem, tem a citação de Teotônio Negrão, que ele diz que ele veio, apesar de jovem, na vida espiritual. Ele veio com os amigos espirituais para visitar o asilo da cidade, né? Trazer conforto para os velhinhos internados lá. E entre esses benfeitores que socorriam os idosos, havia um senhor que era muito querido na vida espiritual e que também tinha estima pela família dele, que era o coronel Teotônio Negrão. Mas ninguém sabia. Então foram várias indas e vindas da família em Uberaba, e o Chico perguntava, descobriu quem é esse Teotônio Negrão? Porque você vê, será que psicografei o nome errado? Não era? Até que, numa ocasião, veio os parentes da família Faqueíbe para a cidade e foram no cemitério fazer visita lá, e na parte velha do cemitério encontraram um túmulo desse Teotônio Negrão, né? Ele tinha nascido em 1855 e desencarnado em 1905. Então, é uma autenticidade, né, da comunicação, da prova da imortalidade. E você vê que os espíritos familiares ou protetores continuam nos ajudando, né? O Divaldo Pereira Franco, através do Manuel Filomeno de Miranda, ele diz: a influência espiritual negativa afeta, uma pergunta, né? A influência espiritual negativa afeta a pessoa que se pauta na vida pela retidão moral? Não, jamais se curvam sobre as forças tenebrosas do mal aqueles que se entregam a Deus, a Jesus e ao bem, nas fileiras do dever a que se apegam. O indivíduo que ama a retidão de princípios e os executa, firmado em propósito de elevação moral, mesmo quando fustigado pela pertinácia dos irmãos desajustados e perversos de ambos os planos da vida, não se deixa afetar. Então, essa é a proteção que a gente tem dos bons espíritos que vão nos ajudar, né? É claro que Jesus não deixou de ser vítima, né, da ambição do tempo daquela época. Ele não merecia passar por aquilo, mas passou. Mas olha o nível dele, né? Mas se nós procurarmos viver, a gente não vai ser afetado de certa forma. E se for, a gente vai ter a consolação. O Espírito de verdade diz: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, o centro é uma casa, uma escola de educação. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem humana. Eis que, além do túmulo em que acreditáveis ou nada, vós vem clamar: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a outra mensagem que também está no Evangelho é do Espírito Lázaro. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atento, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista de seu ser elevado e transfigurado. No Livro dos Médiuns, na tradução lá da M, que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humildes e pacientes na adversidade. Eu quero agradecer, né, o silêncio, agradecer pela atenção, desejar um bom final de semana para todos
e lembrar a mensagem do André Luiz no final do livro, né? Para que a gente grave essa mensagem. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, né? Que nós chamamos de morte, mas na verdade não é sombra, é vida, né? Porque o que é contrário de vida é morte? Não, né? Porque a vida, ela é permanente. Nós estamos na vida para sempre, né? Morte é reencarnação. Nós vamos voltar para a vida espiritual e vamos reencarnar, continuando a nossa peregrinação. Obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês.